Eu tenho uma palavra para hoje. Está em Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Diz a palavra do Senhor assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Estas eram as palavras do Cristo neste momento aqui. Este momento é um momento chave, porque este povo estava aguardando um Messias. Este povo judeu estava aguardando o cumprimento da profecia. E nós estamos agora diante do cumprimento desta profecia. Então, no verso 14, quando diz depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia e começou esse ministério. Então João que era o precursor, porque essa informação é importante, porque João profeticamente era o precursor, aquele que Isaías escreveu assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías disse assim. Então, nós temos um João reconhecido, que arrastava uma multidão para o deserto, que preocupava lá as autoridades com as suas palavras, que apontava o pecado do rei. Nós temos um João profético, cumpridor da profecia, e agora esse João está preso, e Jesus então chega e faz uma declaração fantástica desta. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho e disse: o tempo está cumprido. Isso é muito importante. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam no evangelho, creiam na boa nova. É isto que ele está dizendo aqui. E como eu estava falando no início, este povo aguardava o Messias. Este povo aguardava o reino de Deus. Olha que legal. De muitos anos. Eu posso, por exemplo, ler em Daniel, no capítulo 2, aquela passagem onde Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, quando ele tem um sonho assim, que ele fica apavorado, não consegue distinguir, de uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, enfim, uma grande estátua. E essa interpretação dessa estátua, desse sonho, vai ser uma interpretação muito impactante para aquele povo. E é uma interpretação que vai nos levar até o versículo 44, quando Daniel, isso aqui é dentro da interpretação que ele vai estar trazendo para o sonho de Nabucodonosor. Ele diz assim: mas nos dias desses reis, e aí já está falando sobre o quarto reino, que era o Império Romano. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui é uma palavra muito clara, uma profecia muito clara, que durante aqueles reis, Deus estaria levantando um reino, um novo reino, um reino que seria eterno. E todos os outros reinos terminaram, O Império Babilônico, que era o império onde Nabucodonosor era o rei, terminou. O Império Medo-Persa terminou. O Império Grego terminou. E o Império Romano, que teve
um período extremamente longo, mas terminou também. E aí nós nos encontramos naquele versículo que eu li agora. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. O tempo está cumprido. Cumpriu-se o tempo. Agora estamos nessa primeira etapa para que vocês vejam e reconheçam o Messias. Ele agora vai começar se apresentando como o Messias de Israel, o prometido. Ele vai começar com as curas, ele vai começar falando do reino de Deus, um número grande de parábolas sobre o reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, explicando como é que é o reino de Deus. Então vai comparar um banquete, vai comparar a um campo, vai comparar, enfim, várias comparações vai fazer sobre o reino de Deus. E essa é a nossa, é isso que está acontecendo aqui. Ele está anunciando, olha, terminou, chegou o reino do Messias, chegou o reino prometido, o reino de Deus. E a primeira etapa dessa implantação desse reino, Jesus vai pregar para as multidões. Jesus vai pregar para todo aquele povo que estava perdido, aquele povo que precisava de ouvir a palavra do Mestre. Ele vai pregar, ele vai sair pregando. E ele então vai encontrar muitas pessoas pelo seu caminho. Ele vai encontrar pessoas muito interessantes, histórias muito interessantes, né? E eu vou ler uma delas aqui com vocês, que eu quero examinar um detalhe dessa história. Em João, no capítulo 8, uma história muito conhecida demais, eu até já falei aqui outro dia, vou voltar nessa história, a história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Diz assim, aliás, eu não vou ler a história toda não, porque você já sabe como é que aconteceu, né? Ela foi uma mulher pega em flagrante adultério, foi levada para Jesus, mas na verdade eles queriam ver o que Jesus falaria naquele momento ali. Porque na lei de Moisés ordenava que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, deveria ser apedrejada. E então, agora esta mulher está diante de Jesus, e aí eu vou pegar aqui do verso 8 em diante. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Porque Jesus, ele olhou para a multidão e disse à multidão, quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E ele agora aguarda que alguém atire a primeira pedra, ninguém atira a primeira pedra, vão saindo de um a um, e agora só está ele e a mulher. E ele faz essa pergunta, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Também eu não a condeno, vá e não peque mais. Segura esse ponto aqui, segura esse ponto que eu quero voltar lá no início, quando eu comecei falando sobre João, o prometido, João que veio para ser o precursor. João trouxe uma ideia muito nova para aquele povo. Ele falava a respeito de um batismo que eles não conheciam, pois os judeus batizavam para
purificação. Eles entendiam e tinham a purificação ritual que para chegar diante do Senhor no templo eles precisavam estar purificados. Inclusive purificado no corpo, na alma também. Mas eles caprichavam no corpo. Então eles lavavam a mão muitas vezes, tomavam um banho e havia muitos tanques de batismos, esses batismos de purificação para servirem no templo. Ia servir no templo, aquele sacerdote ele precisava passar por esta purificação nas águas. E ele então passava pela água para se purificar, para ser limpo. Ele passava pela água e eles conheciam este batismo. E João trouxe um novo batismo. João trouxe um batismo diferente. João trouxe o batismo de arrependimento. João trouxe o batismo de arrependimento porque não adiantava, né? Você se purificava para estar diante do Senhor e depois você se sujava de novo. E você se purificava para estar diante do Senhor e depois novamente você estava, não é, corrompido de novo. Então esta ideia, esta lógica, ela vai ser quebrada aqui com João. Ele traz um novo batismo, o batismo de arrependimento. Este então foi o batismo de João. Vocês não precisam ficar reiteradas vezes pedindo perdão, porque esse batismo de arrependimento é de uma vez por todas. E agora, voltando ao caso da mulher, é muito interessante essa colocação. Jesus então recebe aquela situação. Os homens trazem aquela mulher pega em flagrante adultério, colocam diante dele. Mas agora ninguém vai tacar mais pedra, porque Jesus já resolveu isto de outro jeito. Aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E ele está fazendo aquela pergunta, onde eu parei. Onde estão eles? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. E aí nos dá um ensejo de pensar sobre essa coisa do perdão de Jesus. Nos dá a chance, esta história, de pensarmos no perdão de Jesus. E as pessoas entendem o perdão de Jesus, querem o perdão de Jesus, tal como essa mulher aqui teve o perdão de Jesus. Ela teve o perdão de Jesus. Mas precisamos nos ater que a ideia não termina aí. Ele perdoa, e isto na vida dela não é definitivo, e ele acrescenta: vá e não peques mais. Ele acrescenta essa ideia: vá e não peques mais. Ele está perdoado, não está? Está perdoado. Mas se você for e pecar novamente, então esse perdão foi anulado. Olha só. Então esse perdão perdeu o efeito. Vá e não peques mais. Do mesmo jeito acontece aqui no livro de João, um pouquinho aqui atrás, naquele episódio em que um paralítico estava na beira do poço de Betesda. Esperava já há muitos anos o anjo chacoalhar a água, mas ele não conseguia nunca descer na hora, porque outras pessoas desciam na frente dele. E esse homem estava lá naquele tanque já aquele tempo inteiro, até que Jesus, passando por lá, Jesus o curou.
E aí diz assim no capítulo de João 5, verso 14, verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo, ele disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Olha, recebeu o perdão de Jesus, mas isso não era suficiente. Não podia pecar mais. Se você pecar de novo, se você vier pecar novamente, vai te acontecer coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, queridos, você começa vendo aqui que a solução para essas pessoas não estava neste chegar a Cristo e pedir perdão. Porque chegou a Cristo, pediu perdão, foi curado, foi livre de ser apedrejado, mas ele disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí a gente pode lembrar daquela pergunta feita por Pedro. Quantas vezes podemos perdoar o irmão? Ou devemos perdoar o irmão? Está lá em Mateus, no capítulo de número 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É o que ele está fazendo essa pergunta, né? Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu Deus, 490 vezes você deve perdoar o seu irmão. O que quer dizer isso? No simbólico, o que quer dizer isso? O que é que isso representa? Representa um perdão eterno, representa que você vai ter que perdoar sempre. Perdão é perdão sempre, é perdão. Chega aí, te perdoo. Pisou no meu calo, perdoa. Pisou de novo, perdoa. Pisou pela 3ª vez, perdoa. Pisou pela 5ª vez, perdoa. São 490 vezes, tu não vai conseguir contar isso. Você vai cansar de contar isso. São muitas vezes para perdoar. O que Jesus está dizendo é que perdão haverá sempre. Nosso problema não é a falta de perdão. Perdão haverá sempre. Você lembra de alguém que chegou para Jesus que não foi perdoado? Eu não lembro. Alguém que chegou, uma passagem que diga que chegou alguém, não, eu não te perdoo, não. Todos que chegaram, ou o texto foi esse, o texto do perdão, vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Sabia que estava curando 10 leprosos, mas só um voltaria, mesmo assim ele curou os 10. Jesus sempre trouxe perdão para todos. E quando morreu, morreu para perdoar a todos. Morreu para perdoar todos os seus filhos que ele veio salvar, sim. Foi essa a morte do Cristo. Mas tem um detalhe aí, né? Aquele detalhe que nós vimos lá na história da mulher e na história do paralítico. Não peques mais. Vá e não peques mais. E aí nós voltamos então na ideia do batismo de arrependimento, que é um batismo de uma vez só. Voltamos então num batismo de João. Você não precisa ficar, não deve ficar, né, com essa ideia de que eu vou lá pedir perdão ao Senhor Jesus. Não, você não se arrependeu.
Se você se arrependeu, você tem consciência do pecado. Se você se arrependeu, você tem consciência do pecado. E você não peca mais. Se você se arrependeu, você tem consciência do pecado. O sangue do Cristo na cruz do Calvário te purificou. O sangue do Cristo na cruz é o sangue salvador. E é de uma vez só, é de uma vez por todas. Você não precisa ficar pedindo perdão várias vezes, pedindo perdão novamente. Preciso pedir perdão de novo. Ora, pedir perdão de novo é a garantia que você peca novamente. Porque, olha, eu estou perdoado, eu estou limpo. O problema é que as pessoas não conseguem conviver com a culpa. Elas sentem culpa. Ao invés de trocar a culpa pelo arrependimento, não, ficam com a sua culpa e vão fazer orações para acabarem com a culpa. E confessam para o pastor, confessam, enfim, para o padre, confessam em oração, em casa, no seu quarto, Senhor, me perdoa daquele mal que eu fiz, tal, parará. Vai fazer de novo. O problema não é perdão. Perdão vai ter sempre. O problema é resolva não pecar de novo. Isso é que as pessoas não entram muito por esse caminho, elas entram pelo caminho de pedir perdão. Mas não pelo caminho de eu não peco de novo. Nessa eu não caio mais. Por quê? Porque eu sou um cara que me arrependi. Eu sou um cara arrependido de ter cometido tal pecado. Quando você se comporta assim, quando você foca de não pecar de novo, não precisarás pedir novamente perdão. Primeiro porque o perdão já foi dado na cruz do Calvário. Então, ele já amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para morrer por todos nós. Ou seja, a dívida está paga. A dívida está paga. Já nos perdoou. Você se rendeu a Cristo? Que bom, fez muito bem. É isso mesmo. Renda-se. Mas também entenda que não é para pecar mais. Não é para pecar mais. Ninguém te acusou? Então vá e não peques mais. Ou então, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O pecado que o homem tem, guardado no seu coração, escondido em algum lugar, ele deve ser um pecado para ser confessado e abandonado. Abandonado. Ele já foi perdoado na cruz do Calvário. Deus sabe que nós somos carne. Deus sabe que habita uma natureza pecaminosa. Abandone isto. Se arrependa dos seus pecados e viva no reino de Deus. É isso. Eu vou orar aqui e você ora aí. Tá bom? Até uma próxima vez.